Olá, seja muito bem-vindo na nossa escola bíblica Templo do Saber. Agora a gente vai dar continuidade na cruz de Cristo. Essa lição da cruz de Cristo é uma lição muito importante e a gente tem aí nessa sequência 17 lições e hoje a gente vai estar vendo a quinta lição. E a quinta lição, o tema dela é o princípio do perdão. E como é importante nós conhecermos, nós vermos sobre esse princípio do perdão que nós precisamos para a nossa vida todo o tempo. Eu quero deixar aqui o versículo chave, é o Romanos, capítulo 5, do 1 ao 11. Mas deixa eu te falar, ao estudar essa lição hoje, nessa quinta lição, você terá condições de compreender que o perdão, ele nos foi oferecido gratuitamente em Cristo. Porém, ele custou muito caro para Deus. Veja o versículo de Romanos, acompanhe aí comigo. Olha o que diz assim, o subtítulo é Aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Olha que legal. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Esse versículo é o versículo que a gente vai destacar desses que a gente falou de Romanos aqui. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. O versículo 9 diz assim: E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Olha que legal. Ele chama a gente de amigos de Deus. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Jesus Cristo, olha só que legal, ele nos tornou amigos de Deus, ele nos reconciliou, ele nos trouxe de volta para Deus. Eu tenho umas perguntinhas para você pensar aqui. Antes da gente prosseguir, veja. A primeira pergunta é: você já foi ofendido por alguém? Reflete um pouquinho sobre isso. Se você quiser pausar um pouquinho também esse vídeo e você pensar, refletir sobre você mesma. Pensa um pouquinho se você já foi ofendido por alguém. A segunda pergunta:
As pessoas que ofenderam você voltaram para pedir perdão? Se sim, qual foi a sua reação? O que você fez diante de alguém que chegou para você e pediu perdão para você? Você perdoou? Ou simplesmente você guardou no seu coração uma ofensa e não perdoou essa pessoa? A outra pergunta: você já ofendeu alguém e pediu perdão? E a última pergunta: como foi essa experiência? O que você sentiu quando você liberou o perdão para essa pessoa ou quando você pediu perdão para alguém? O que você sentiu? Que sentimento veio para você? Foi um sentimento de paz? Foi um sentimento de leveza? De você poder continuar a vida? O que você sentiu? Talvez você possa me perguntar assim: por que Jesus teve que morrer para que os nossos pecados fossem perdoados? Deus não poderia nos perdoar como nós perdoamos os outros? Não seria melhor assim, né? Ou seja, outra perguntinha: não é um método muito rústico e primitivo que uma pessoa tenha que morrer para que Deus nos perdoe? Não seria melhor, né, perdoar do jeito que a gente perdoa? Por que alguém teve que morrer para a gente ser perdoado? Isso é muito cruel, não é não? Na verdade, a cruz de Cristo é o único fundamento sobre o qual Deus perdoa pecados. Não existe outro fundamento pelo qual Deus perdoa pecados. Somente através da cruz de Cristo. Na cruz de Cristo há uma colisão, sabe? Um choque, um embate, um conflito entre a rebeldia humana e a perfeição divina. Essa colisão, esse embate, esse conflito entre a cruz de Cristo, sabe? Entre o homem, a perfeição de Cristo e o pecado do homem. Essa colisão, ela existe, né? Mas veja, o homem é pecador demais. Deus é santo demais. O que a Bíblia diz sobre o pecado? Tá? Então a gente fica pensando assim: nossa, como é que pode acontecer, né, isso, sendo que Deus é tão santo e o homem tão pecador? Eu não consigo entender, né? Às vezes a gente fica colocando isso, né, na nossa mente. Não dá para ter uma compreensão de que Deus é tão santo e o homem é tão pecador. Olha a distância, né, do homem de Deus, esse Deus tão santo e esse homem tão pecador. Vamos lá então, o que a Bíblia diz sobre o pecado? Vamos ver? Primeira coisa, que todo homem é pecador e está em rebeldia contra Deus. Entenda isso. Todos somos pecadores e estamos longe, afastados de Deus. Todo ser humano, todas as pessoas que nascem aqui nessa terra são pecadoras. Todos são pecadores. Todos nascemos no pecado original, que é o pecado de Adão. Veja isso em Romanos 3:23. Olha só, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram e estão longe, estão afastados, estão distantes da presença gloriosa de Deus. Veja, outra coisa também que nós podemos colocar aqui, um outro ponto, que pecado também, o que é isso? O que é pecado? Que nós herdamos uma natureza humana que produz toda sorte de pecados. Nós temos uma natureza humana. Essa natureza humana, ela produz toda sorte de pecado. Veja o versículo de Marcos, né? O evangelista Marcos, no capítulo 7, versículo 21 ao 23. Acompanhe comigo. Se você quiser também acompanhar em uma outra versão da sua Bíblia, se você tiver uma outra versão, fique à vontade para você procurar também uma outra versão. Então diz assim o texto de Marcos: porque é de dentro do coração
que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Então, ou seja, tudo isso acontece dentro do coração do homem. Essa natureza pecaminosa. Então entenda que é natureza humana. Nós temos essa natureza dentro de nós. Essa natureza pecaminosa, ela está aqui dentro de nós. Então nós temos que ter essa compreensão de que nós somos pecadores, nós nascemos com essa natureza, porque o homem pecou. Se você for acompanhar todas essas lições, espero que você esteja acompanhando e acompanhe até o final, você percebe que o homem desde o início, né? Desde o início Deus ele tinha uma comunhão tão pura, tão íntima com o homem. Deus buscou essa comunhão desde o princípio da criação. Deus gosta de comunhão, Deus anseia por comunhão com o homem. Porém, o pecado afastou essa comunhão do ser humano com o Deus Criador. Então, por isso nós precisamos voltar para a cruz, entendendo que a cruz é o que trouxe essa reconciliação, é o que trouxe de volta este ser caído, esse ser humano caído, de volta para o Pai, de volta para Deus. Outra coisa também é que o pecador, ele é escravo do pecado. O que é o pecado? O pecador, ele é escravo do pecado. Olha João 8,34. Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Deus, ele não nos criou, sabe, para sermos escravos, de maneira alguma. Deus não criou ninguém com o objetivo de ser escravo, jamais. Deus criou o homem para ser livre, para ter liberdade. Ele criou-nos sim com esta liberdade. Porém, após a queda do homem, ele se tornou escravo, escravo do pecado. Por isso, a necessidade de nós termos essa compreensão de que nós precisamos dele, nós precisamos desse Jesus, dessa cruz, sabe? Desse mover dessa cruz, para que esse ser humano caído, afastado, ele possa novamente retornar àquela comunhão novamente, aquela comunhão que ele tinha lá no Éden com o Criador. Aquela comunhão gostosa, lembra? Se você for lá em Gênesis, você vai ver que Deus ele estava lá no jardim. Deus passeava na viração do dia e ele conversava com o homem, ele tinha comunicação, ele tinha comunhão com o homem, ele gostava disso. Mas, infelizmente, isso teve um rompimento, isso teve uma barreira, isso teve uma lacuna por conta do pecado que aconteceu ali no Éden. E se você ler a sua Bíblia, você vai ver o que aconteceu ali. E é justamente isso que afastou o homem de Deus. Então, a partir dali, Deus sempre buscou essa reconciliação. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus sempre foi buscando essa reconciliação com este homem, essa comunhão de volta com ele. Por isso, ele mandou o seu filho para que nós pudéssemos ter essa comunhão de volta, e graças a Deus, né? Glória a Deus por Jesus, é muito bom nós entendermos isso e compreendermos que através de Jesus nós temos a nossa comunhão de volta com Ele. Ah, você pode sorrir de novo, você pode novamente ter a sua vida novamente de leveza, de uma entrega total, porque assim você vai viver uma vida muito mais feliz. Aqui ele fala assim, outra coisa que ele diz aqui é que somente o Espírito Santo, outro ponto, que somente o Espírito Santo pode convencer o homem da gravidade do seu pecado. Olha, presta atenção.
Somente o Espírito Santo pode convencer o homem da gravidade do seu pecado. Porque às vezes a gente pensa que a gente não está pecando, não é mesmo? Parece que a gente faz as coisas e está tudo normal. Mas o Espírito Santo, ele é o nosso amigo muito chegado. E ele vai tocar na gente, naquilo que a gente está fazendo, que está desagradando este Deus, que está desagradando ao Pai. Então ele vem e fala com a gente aquilo que a gente precisa consertar na nossa vida, porque o pecado verdadeiramente nos afasta dele e ele não gosta disso. Ele não quer viver afastado da gente, jamais. Que pai que quer viver longe de seu filho, não é mesmo? Que pai que quer ver o filho, sabe, tão distante, que tem prazer em ver o filho, sabe, quebrado, em ver o filho chorando, em ver o filho de uma situação de tanta dor, de tanta angústia? Nenhum pai. E o nosso Pai também não. O nosso Pai eterno, ele não tem prazer em ver um filho no sofrimento, na angústia, porque o pecado é isso que o pecado faz. Ele faz a pessoa sofrer, ele faz a pessoa se angustiar e faz a pessoa muitas vezes achar que não tem mais jeito para ela. Mas tem jeito sim, isso é muito maravilhoso. Essa boa notícia é que tem jeito. Não existe nada que não tenha jeito, porque Deus sempre dá um jeito para que você possa estar de volta na presença dele, para que você realmente retorne. Por isso que ele mandou seu filho. É tão difícil falar isso, né? Saber que ele mandou Jesus para morrer por nós, e a gente era tão especial, e a gente é tão especial. Por isso que ele fez isso. Senão, ele não teria feito. Mas ele fez porque amou a mim de maneira tão grande, como diz em João 3,16, não é? Ele amou tanto, mas tanto o mundo, que ele deu, ele entregou o seu próprio filho. Para quê? Para que morresse por mim e por você. É isso que você precisa entender. Ele morreu por mim e por você. Não foi simplesmente só por mim, não. Ele morreu por você também. Sabe, eu vou contar uma coisa aqui. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: sabe, pastora, eu acho que Deus não morreu por mim, não. Eu acho que ele morreu só pelas pessoas boas, porque eu não sou boa o suficiente. Eu sou muito pecadora, sabe? Eu não tenho, assim, chance, eu acho. Então ela disse aquilo para mim, eu fiquei com tanta pena, com tanta compaixão. Eu abracei ela, eu disse, sim, ele te ama muito. E você não tem noção de como ele te ama. Você acha que Aí eu fiz uma perguntinha para ela. Eu disse assim: você acha que Deus ama mais a mim do que a você? Sabe o que ela respondeu? Sim, eu acho que sim. Eu disse, mas por que você acha que Deus ama mais a mim do que a você? Ela disse, porque você é feliz e eu não. Eu disse, puxa, que pena que você está pensando assim. Porque da mesma forma que ele ama a mim, ele ama você, minha querida. Ele tem um amor muito profundo por você, eu disse para ela. E foi muito bom, porque ela começou a compreender, sabe? O quanto Deus nos ama. Porque ele não vê a gente simplesmente bonzinhos, não. Ele sabe que a gente peca, ele sabe que a gente erra muitas vezes, mas que a gente tem assim um desejo de conhecê-lo, e esse desejo de conhecer ele já colocou no nosso coração, ele colocou em nós temos isso dentro de nós. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, né, que ele colocou em nós um desejo pela eternidade. Ele colocou em cada um de nós, não foi só em mim, foi em todos nós. Um desejo, um anseio por viver com ele para sempre, para viver com ele eternamente. Olha só, então ele diz aqui em João que somente o Espírito Santo que pode convencer o homem da gravidade do seu pecado. Em João, o apóstolo João, no capítulo 16, o versículo 7 e 8, ele diz assim, preste atenção nesse versículo. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois, se eu não for, o auxiliador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier,
Ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. Quem é que convence uma pessoa do seu pecado? Por acaso é um ser humano? Não. É Deus, é o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade. Jesus disse: se eu não for, o Consolador não virá. Então eu vou e o Consolador virá. E este Consolador, ele diz também em um dos textos bíblicos que ele estará conosco para sempre. Para sempre. Ele estará conosco em todo o tempo. No tempo que você passa por dificuldade, ele está com você. No tempo que está tudo bem com você, também ele está com você. No tempo que você passa por um momento de perda na sua vida, talvez de repente você tenha passado recentemente, ele também disse que estaria com você. Aliás, é o momento que mais ele está com a gente. É quando a gente passa por um momento, quando a gente perde alguém que a gente ama muito. E ele é esse consolador que consola a gente de tudo aquilo que a gente precisa. E nos convence do nosso erro e do nosso pecado. Mas o que quer dizer pecar? Você pode fazer essa pergunta para mim, né? Tá, então eu já fiz antes de você perguntar. Mas o que quer dizer pecar, será? Eu separei aqui 5 palavras no grego que descreve a palavra pecar. Veja, primeira coisa, pecar é errar o alvo. Na palavra grega, amartia. Outra coisa, pecar é cometer iniquidade, adquia. Terceiro ponto, pecar é ser degenerado. E o quarto, pecar é ir além do limite para bases. E o quinto ponto, pecar é faltar com a lei. Pecar, ou seja, é quebrar a lei, ou é faltar com a lei, a quebra da lei, é faltar com a lei. Veja, a gente vai separar aqui apenas um primeiro ponto, pecar é errar o alvo. Veja esse alvo, veja, por acaso alguém coloca uma flecha em um alvo para errar? É a perguntinha que eu faço para você. Alguma vez você já fez essa brincadeira de tiro ao alvo? Eu já, e foi muito legal. Quer saber? Eu errei todas. Todas. Eu fiz várias tentativas de acertar esse alvo, mas eu não acertei nessa brincadeira. Detalhe que acertar o alvo, né? Esse quadro aí, ele representa a vontade de Deus, tá? O alvo de todo cristão deve ser acertar no centro da vontade de Deus. Esse deve ser o alvo de todos os cristãos, o meu alvo e o seu alvo. Sim, é acertar no alvo. Eu quero estar no centro da vontade de Deus para a minha vida. Mas muitas vezes a gente acaba não acertando o alvo e a gente peca. Então nós entendemos que pecar é errar o alvo. Você não peca porque você simplesmente gosta de pecar. Ninguém faz isso. Eu tenho certeza. Você peca porque você simplesmente errou o alvo. Porque o desejo primário do nosso coração é acertar o alvo. É estar no centro da vontade do nosso Deus. É estar no centro da vontade do nosso Criador para a nossa vida. Eu tenho certeza disso. Tá, mas e o que é o pecado ainda? Pecado também, a gente viu que é a quebra da lei de Deus. É a quebra da lei de Deus. Veja o que diz em 1 João, primeira epístola de João. Na primeira aula que o pastor deu, né? Você lembra que ele frisou algumas coisas, né? Por que primeira e não primeiro? Primeira porque é uma epístola.
Primeiro, quando é um livro, primeira, quando é uma epístola, quando é uma carta. Então, a gente fala a primeira epístola de João, capítulo 3, o versículo 4 ao 6 diz assim: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Lembra que a gente falou aqui? Pecado é a quebra da lei de Deus. Então, nesse versículo ele está dizendo, porque o pecado é a quebra da lei, e não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia que está dizendo. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Cristo veio para tirar os pecados, entende? Ele não tem nenhum pecado, entenda isso. Jesus não tem nenhum pecado, nunca teve. Nele não habitou o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Então, se a gente continua fazendo as coisas erradas, sabendo, tendo consciência, porque nós temos a ajuda do Espírito Santo, que ele nos dá esse entendimento, essa consciência de que eu estou fazendo é errado e é pecado. Então, aqui o apóstolo João está dizendo uma coisa muito séria. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca conheceu. Eu quero te perguntar uma coisa. Você conhece a Jesus? Você quer conhecê-lo? Ou você quer continuar fazendo as mesmas coisas que você faz? E está tudo bem. Você quer continuar errando sempre o alvo? Este não é o propósito de Deus. Quando eu disse na brincadeira que eu fiz, que eu errei todos os alvos, que quando eu brinquei dessa brincadeira de tiro ao alvo, eu fiquei muito triste, sabe? Porque a gente quer acertar sempre. Eu fiquei triste mesmo. Eu falei, puxa vida, por que eu errei? Eu queria muito ter acertado. Nem sempre a gente vai acertar, mas a vontade de Deus sempre é que a gente acerte. Que a gente busque acertar e consertar aquilo que a gente errou. Então, eu ando por um caminho, eu percebo através do Espírito Santo que eu estou fazendo algo que é desagradável a Deus, que Ele não se agrada com aquilo. Então, o que eu faço? Eu paro, eu começo a olhar para mim, isso não está muito legal, isso não está agradável. Então, isso foi algo que alguém falou comigo, que não foi uma pessoa, aliás, foi uma pessoa, mas foi uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, ele convence, lembra que a gente viu lá atrás já? É ele que convence o homem do erro. É ele que convence o homem do pecado. É ele que convence você de quando você não está andando de acordo com a vontade dele. Basta você se entregar para ele e ele vai simplesmente dizer aquilo que você precisa fazer e o que você precisa parar de fazer. Segundo ponto, o que é o pecado? Pecado também é a tentativa de ser independente de Deus. É a ocupação de uma posição que só a Deus pertence. Então veja, pecado é a tentativa de ser independente de Deus. Ou seja, eu quero viver minha vida independente, eu não preciso de Deus. E isto é um pecado, porque Deus nos criou para sermos dele. Deus criou a gente com uma essência maravilhosa e nós precisamos pertencer a Deus. Ontem estava ouvindo um áudio, aliás não era um áudio, era um videozinho, bem curtinho, mas esse videozinho ele foi muito certo naquilo que ele falou. Ele disse assim, quando Deus ele quis criar os peixes, ele falou com a água, não foi? Quando Deus ele quis criar as árvores, ele falou com a terra. Quando Deus ele quis criar o homem, ele falou com ele mesmo.
Ele disse então lá em Gênesis: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós temos dentro de nós o DNA do nosso Criador. Nós temos uma essência, que é a essência do nosso Deus dentro de nós. Veja como é importante isso. E viver independente de Deus é a ocupação de uma posição que só a Deus pertence. Eu não posso simplesmente querer ocupar o lugar de Deus. Eu não posso simplesmente querer viver independente dele, porque eu sou dele e ele é meu. Veja 14:12 de Provérbios. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. É forte esse versículo. Existem caminhos que a gente pensa que a gente está andando certo por ele, na nossa independência de Deus, né? Achando que nós somos independentes e tudo bem. Deus deu essa liberdade, né? Deus deu esse livre-arbítrio para o homem escolher. Talvez você pode dizer assim para mim: tá, mas eu quero viver independente. Deus me deu essa liberdade de viver assim. Mas que pena porque essa liberdade que Ele deu para você também pode te afastar, porque nós podemos aproveitar essa liberdade e nos aproximar do nosso Deus e não viver para sempre sem Ele. Porque o detalhe é que não é somente aqui, é que é na eternidade. E viver sem Deus na eternidade não é uma boa escolha. Aliás, é uma péssima escolha. Olha o versículo também de Eclesiastes 10:9, que diz assim: quem arranca pedras será ferido por elas. Quem racha lenha acabará se machucando. Então, cuidado. Quem arranca pedras será ferido por elas. E aí, pessoal, tá gostando? Eu acho que tá bem legal, né? Então, você pode continuar assistindo. A gente vai dar uma pausa aqui agora e você continua. Nós vamos para o terceiro ponto dessa aula, que a gente vai falar sobre pecado é a negação da vontade de Deus. Tá bom? Encontro você lá.